Obrigada, pastor. Te amamos no amor de Jesus. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Vocês podem pôr as mãos aqui para o altar? Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Primeiramente, Pai, gratidão, Pai, por tudo, pois tu és o nosso Deus maior. Obrigada, Senhor. Não temos palavras para expressarmos o nosso amor. Um amor, Pai, que o Senhor primeiro nos amou com amor incomensurável. Ó Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor Anderson, Senhor. Desde pequeno, Senhor, com amor à tua obra. Senhor, eu tenho motivo, Senhor, para te agradecer infinitamente. E o que diz a tua palavra, Pai, que o Senhor faz coisas assim maravilhosas, o infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Te dou graças, Senhor, pela vida do nosso pastor, que é o meu filho caçula, Anderson Nogueira de Almeida. Dou graças, Senhor, pela responsabilidade que ele tem com o ministério, com esse chamado santo, Senhor, que ele tem esse caráter com lisura, trabalhando com afinco, estudando para dar o melhor da tua palavra, Senhor, às ovelhinhas que são tuas, Pai, mas que o Senhor trouxe a esse pastoreio para ser pastoreado, como diz na tua palavra, Efésios 4:11, que o Senhor denominou apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. E o teu cumprimento, Senhor, o teu propósito, desde o ventre, o Senhor já tinha prometido que ele seria um pregador da tua palavra. Isso é bênção, Senhor. E eu creio, Senhor, eu creio de todo o meu coração que o nosso ministério, Senhor, como tem sido até agora, abençoado por ti, e o Senhor abençoará infinitamente mais ainda, Senhor, pela nossa sede Itaipu. Senhor, ali vidas chegarão através, Senhor, deste ministério, que o Senhor está jorrando bênçãos incomensuráveis, também aqui, Pai, na Tijuca, a cada família, a cada vida, Pai. E que você, meu filho Anderson, pastor deste ministério, que o Senhor lhe dê ainda mais sabedoria, força e graça para cumprir este chamado. No nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém? Receba com carinho a nossa ovelhinhas, camelinhos. Mirra, ouro e incenso. Louvado seja Deus. O povo quer participar aí também. Deixa aqui. Sim. Louvado seja Deus. É um cartão com a foto dos reis magos, lindo. Louvado seja Deus, abençoe poderosamente. Aniversário pastoral de 22 anos, seu chamado santo, dedicação, amor, responsabilidade, resplandecendo a face de Cristo. Que o Senhor Jesus conceda graça, força para continuar exercendo a sua missão, anunciar o reino de Deus e restaurar vidas em nome de Jesus. Para a glória de Deus, representando todas as ovelhinhas, a assinatura dos amados irmãos. Louvado seja Deus, que lindo, muito lindo, irmãos, muito obrigado, agradeço de todo o meu coração, com muito carinho, muito amor, para mim faz toda a diferença, o gesto e a oração, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
deixa o Valdez mesmo. Fala, Valdez. Fala aqui mesmo. Pode falar. Bom dia, amada igreja do Senhor. É com muita alegria no meu coração que eu recebi essa missão da pastora ontem, né? Ela falou, a gente tem que fazer uma homenagem para o nosso pastor. Está fazendo 22 anos de pastoreio. E eu venho em nome da nosso Ministério de Louvor, em nome da igreja, te agradecer, cara. Te agradecer pelo carinho que você tem pela gente, pelo carinho que você tem pela igreja. Ontem era mais ou menos às 10 horas, eu estava falando com ele pelo WhatsApp, ele ainda estava aqui na igreja, com zelo, com amor, preparando a palavra que ele vai estar trazendo para os nossos corações hoje. Nós sabemos que é uma palavra lapidada, uma palavra dada pelo Senhor. Eu tenho presenciado, às vezes estou aqui na live com ele, eu vejo o quanto ele se dedica para estar fazendo o melhor para a igreja, para o Senhor, para nós todos. Então creia que nós temos um pastor fiel, um pastor dedicado, um pastor amoroso. Eu já tive oportunidade de precisar desse pastoreio pessoalmente e ele ficar 45 minutos no telefone falando comigo, entendeu? Numa situação que eu estava precisando muito de ouvir e ele falou comigo, 45 minutos ele deu do tempo dele falando comigo. E naquele dia eu estava prestes a me matar. Eu estava querendo me matar. Um tempo atrás, que eu estava passando depressão. Minha mãe sabe disso, minha esposa sabe disso. E ele gastou 45 minutos do tempo dele falando comigo. E glórias à vida dele, eu estou aqui nesse momento. Glórias à vida da pastora, do meu irmão Jorge, que está aqui também, sempre disposto a estar. Meu paizão também, assim como o pastor Anderson falou, é meu paizão, que eu estou sempre falando, conversando com ele. E é esse momento que eu tenho a agradecer a Deus e a sua vida, pastor. Obrigado por nos pastorear, por trazer essa palavra de graça, lapidada, estudada, sofrida, que eu sei que você sofre, tá? Só temos que te agradecer. Obrigado. Bom dia, amada igreja. É difícil, né, no momento desse. Não estava difícil, mas depois de ouvir, né, o que o Valdez passou, pessoas que a gente ama, né, do fundo do coração, comove a gente. Mas hoje eu estou muito mole aqui, meio comovido, porque mensagem que a André me mandou, minha filha, mexeu demais comigo. Eu sou muito sentimental, né, choro à toa, mas é assim mesmo, a gente externa o que está dentro do nosso coração, né, e sem vergonha alguma, porque é aquilo que a gente sente, né, e como você acabou de falar ainda agora, o pastor nos passou dizendo, olha, o Senhor sabe que está aqui dentro, né, emocionado, colocando, e é de fato, Ele sabe, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que habitam em nós, né, e Ele externa aquilo que está nos nossos corações, vem dEle, né, porque Ele deu esse amor tão grande que Ele tem por nós e colocou em nós esse amor para a gente poder se amar, primeiramente a Ele, amar a cada um de nós, e é isso que me comove, é essa coisa como Ele externou aqui, é um momento, porque eu falo sempre, nós temos que nos colocar do lado do outro, é sentir a tristeza quando Ele está triste com Ele, chorar com Ele, e estar alegre no momento de alegria, estarmos alegres com Ele, ou seja, somos um só, né, feito por esse Deus maravilhoso, nós somos irmãos unidos. Então hoje pela manhã, a minha amada pastora Deise, né, essa mãe querida desse ministério, essa mãe espiritual, né, maravilhosa, abençoada por esse Deus tão grande que nós temos, né, trouxe ao mundo esta bênção que aqui está, que é o Anderson, que é esse pastor Anderson que está conosco já aqui há 22 anos, completando hoje à frente desse ministério, que Deus, né, tem cada vez mais, né, enchido, feito farto da palavra, sabendo cada vez mais o que falar, o que trazer para o seu povo, como alimentar a cada uma das suas ovelhas, que é o mais importante. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. E o nosso ministério, aquilo que Deus tinha programado, né, que iríamos ter uma catedral própria, uma grande igreja, e nós estamos
né, já concluindo essa bênção, está aí, próxima para ser iniciada, com certeza, né, muitos doentes, que aqueles que estão aí perdidos nesse mundo estão doentes, precisam de ouvir a palavra do Senhor, precisam estar próximas, junto da sua igreja. Com certeza, há muitos irmãos, muitos e muitos estarão na presença do Senhor, né? E a gente, né, o dia que partirmos, todos nós vamos estar muito alegres quando estivermos lá, e cada um vai ter a oportunidade de agradecer a essa mulher maravilhosa de Deus, e a este homem, né, que ela o fez um homem, o educou para isso, mas já estava predestinado desde antes da fundação do mundo, que ele viria para ajudar a muitos, e muitos de nós estaremos juntos lá, nos amando e agradecendo por esta vida que Deus colocou para nos alimentar. Por isso estamos aqui, por isso temos esse amor tão grande que a gente vê em nossa igreja, vê que cada um, quando está sofrendo, como a gente sofre. É verdade. É verdade. Glória a Deus. A vida da irmã Rosiane, como a gente tem sofrido, a dor que ela está sentindo, nós sentimos essa dor. Mas nós temos a certeza absoluta, como eu senti pela minha filha Michele, que é minha filha também, minha sobrinha e minha filha, filha de minha irmã, somos só nós dois únicos, né? Então, a minha filha é filha dela e as filhos dela, que é a minha sobrinha Michele e o Vinícius, né, são meus sobrinhos, são meus filhos também. Passou por um drama terrível também, com grãos no cérebro, com câncer. Foi liberada da idade da minha filha, diferença de 1 ano, as duas, curada, sarada, né? Uma moça linda, está lá saradíssima. E assim, nós também estamos aqui, minha irmã, tenha certeza desse amor que Ele colocou, que é verdadeiro em nós. Temos orado, pedindo ao Senhor, e temos certeza que Ele já o fez. E temos certeza que essa busca por Ele, pela sua cura, com a cura de cada um de nós, alegra o coração de nosso Pai, pois estamos fazendo aquilo que Ele determinou para nós, amando-o primeiramente e amando a cada um de nós como a nós próprios nos amamos. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês e obrigado pela vida de vocês, principalmente a sua hoje, falando e completando 22 anos à frente desse ministério, fazendo a vontade desse Deus maravilhoso, que Ele te abençoe mais e mais, te dê sabedoria e coragem para poder trilhar o caminho, porque muitas coisas estão por vir e muito próximo está chegando o final desses tempos. E a gente precisa, a matéria é vasta, né? E a gente precisa correr, pois o tempo urge. Temos que nos unir cada vez mais nesse propósito, fazer cada um aquilo que pode fazer para ajudá-lo nessa empreitada e buscarmos esses irmãos que estão perdidos, estão doentes neste mundo, para que possam ter saúde perfeita na presença de Jesus. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando mais e mais, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Vamos dar mais uma linda salva de palmas a Jesus. Estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada, para salvar muitas almas para a glória de Deus. O inferno que bota as barbas de molho, porque a gente vai entrar no terreno do inimigo e arrebatar as ovelhas de Jesus. Pois bem, vamos ouvir a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 11. Nossos internautas que estão ligados conosco, alegria grande tê-los conosco. Permaneçam até o final desta reunião. Vamos ao momento de ouvir a palavra de Deus. Eu quero agora, já com o corte lá do nosso editor de vídeos, para que essa palavra permaneça, eu quero agradecer o carinho. Na verdade, pedi-lo que corte antes da homenagem, não corte, permaneça tudo que eles falaram, tudo que os irmãos falaram, inclusive o meu agradecimento agora. Eu quero agradecer, que fique registrado o carinho, o amor de cada irmão, cada vida que subiu aqui da igreja. O ministério pastoral é muito desafiador, o ministério pastoral é árduo. Às vezes, alguns caminhos do pastor é muito solitário, como foi Jesus, isto é, próprio
ao ministério de Jesus, mas dele sempre levanta os discípulos, as pessoas para estarem junto com ele. E até naquele Getsemane, num dos momentos mais difíceis, lá estavam os discípulos de Jesus. Então, eu agradeço a Deus por cada ovelhinha que o Senhor tem levantado, e os discípulos também, aqueles mais chegados, que são como família, são como irmãos chegados, são pessoas, como o presbítero Valdécio também falou, no momento mais crítico, né, amado? Momento de só pensando em tirar a própria vida. Você veja, amado, nesses momentos Deus coloca gente do nosso lado, e Deus tem colocado cada um dos amados aqui, porque eu também passei momentos muito difíceis, e Deus levantou pessoas certas para estarem ao meu lado. Eu agradeço a cada um de vocês, e que nós possamos juntos fazer esta obra maravilhosa, levar Jesus às pessoas, salvá-las em nome de Jesus, e cumprir a grande comissão que o Mestre deixou em nossas mãos, em nome de Jesus. E o povo de Deus, diga aí mais aí um amém, um amém. Vamos louvar a Deus, vamos bendizer o Senhor. Vamos fazer a leitura do texto, Romanos capítulo 4, versículos 11 a 13. Nos passos de Abraão, que andou por fé, foi justificado pela fé e abençoou pela fé. Diz assim a palavra do Senhor: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Que palavra maravilhosa! Paulo está rasgando um véu da doutrina perante a igreja. Sabe aquele véu que foi rasgado quando Jesus morreu para a igreja ter acesso ao trono? A glória de Deus. Paulo aqui está rasgando este véu da doutrina, dizendo que nós temos acesso a Deus pela fé. Vamos ouvir a voz de Deus. Senhor amado, este é um momento de absoluto poder e glória, porque é o momento da palavra ser verbalizada, é o momento da mensagem ser verbalizada, a palavra ser pregada. Ó Deus, isso foge ao nosso entendimento, isso vai além da nossa razão. A tua palavra é cheia de diversos testemunhos dessa metanoia, dessa transformação poderosa aplicada pela pregação, pela fé. Assim, Deus, tu transformaste a vida de Abraão com um chamado, e nós queremos aprender com esse chamado, nós queremos aprender com esta transformação, nós queremos aprender porque nós queremos seguir as pisadas de Abraão, nós queremos seguir os passos do pai da fé. Olha que lindo, nesse dia que o mundo aqui está comemorando o Dia dos Pais, podemos ouvir o exemplo do nosso pai da fé, Abraão. Foi o Senhor que preparou este acerto de datas no altar, e nós te louvamos e te bendizemos. Queremos sugar o máximo possível desta mensagem, e ao sair daqui hoje, façamos andando pela fé, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. E amada igreja, família na fé, povo santo, povo eleito, povo amado, povo de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus amados. A Deus toda a glória. Glória a Deus. Amada igreja de Jesus, povo santo de Deus, ovelhinhas queridas,
família na fé, povo de propriedade exclusiva do Senhor, internautas que também hoje não puderam estar, especialmente por razão de saúde, que Deus esteja com a sua bondosa mão sobre a vida de todos neste momento. A teologia, que é o estudo acerca de Deus, sobre a palavra revelada, a Escritura. A teologia de Romanos, deste livro, temos nos proposto estudar, traz respostas fundamentais para a nossa fé. Traz respostas que são base, que são estrutura para a caminhada cristã. E responde nesta manhã, pelo menos, duas perguntas iniciais. Pergunta de Lutero, o grande reformista do século XVI, quando disse: como posso eu, pecador, estar na presença de Deus que é santo? Gente, Deus é santo, Ele é santíssimo. Como é que um pecador pode estar diante desta presença gloriosa? Como é que um pecador pode estar diante deste Deus que é santo? Então a resposta da teologia de Romanos é que na cruz de Jesus Cristo, no Gólgota, no alto daquela cruz, a justiça de Deus que julga, que está baseada na santidade de Deus, foi reconciliada com a sua justiça redentora, que é a sua misericórdia. Ou seja, Deus é ao mesmo tempo santo e ao mesmo tempo misericordioso. Ele ao mesmo tempo não compactua com o pecado, mas ao mesmo tempo Ele tem misericórdia para nos salvar. E como é que poderíamos conjugar essas duas coisas? Como é que poderíamos conjugar a santidade de Deus e a misericórdia de Deus? Às vezes nós vemos alguns pecados cabeludos, coisa grave, mas no entanto a pessoa genuinamente se arrepende, genuinamente se converte, ela paga aí a sua dívida com a sociedade através das leis humanas, mas ela está perdoada em Cristo Jesus para poder viver a eternidade. Então esta é a justiça da cruz. Por quê? Porque não foi de graça, amados. A ira de Deus, na sua santidade e sua justiça julgadora, foi lançada sobre Jesus, foi lançada sobre Cristo. Cristo recebeu o peso do pecado e da ira de Deus sobre ele no alto daquela cruz. Então ali Deus lançou a condenação do pecado, e a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, não é fácil assim, não, tá bom, sabe, como se estivesse desmerecendo o crime. Não, na verdade, Jesus pagou com a sua vida. Então, Romanos capítulo 3, versículo 21, a palavra diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há na religião budista, mediante a redenção que há na religião gospel, no pastor da igreja, no Papa. Não, amados, a redenção que há única e exclusivamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, só Ele pode ter redimido o pecado e levar para a vida eterna. Diga aí glória a Deus por isso. E ele diz, agora, versículo 25, veja que quem fez essa obra foi Deus. Foi Deus que enviou Jesus para a cruz para morrer. Veja lá, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está escrevendo aos Romanos e dizendo: olha, tudo o que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento, antes de Jesus se manifestar em carne, Deus tolerou. Por que Deus tolerou? Porque eles caminhavam na expectativa de que viria o Messias. Eles aguardavam o Messias. E aí Deus enviou Jesus, e na mente soberana de Deus, todos aqueles pecados e todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, castigados em Jesus. Por meio de Jesus, tanto o judeu quanto o grego, o gentio, são salvos para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus. Então, como é que pode um pecador estar na presença de um Deus santo? Quando ele recebe a justiça de Deus na sua vida, quando ele recebe a justiça de Jesus sobre você. Quando Deus olha para você, ele vê você lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Por isso Paulo falou, é como propiciação. O que é propiciação? Propiciação era aquela tampa que havia em cima da arca, onde se aspergia o sangue. Então, quando a ira de Deus vinha contra o pecado, e ele olhava aquela tampa com o sangue aspergido, a ira de Deus desviava, a ira de Deus tomava outro rumo, e ali havia perdão. O rumo era exatamente no sacrifício. Então, quando Deus olha, ele vê o sangue de Jesus como aquela tampa propiciatória. A ira de Deus foi desviada de nós e caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Você tem o perdão de Deus na sua vida. Louvado seja o Senhor. Então, assim podemos estar. Agora, a igreja de Roma faz uma outra pergunta. Agora, Paulo, o que você está pregando, essa justiça redentora, isso aí é bíblico ou é da tua cabeça? Isso aí está baseado na Escritura? Ou é você, Paulo, que é um herege agora, se levantou, as muitas letras, como disse lá Agripa, Festo, disseram lá, as muitas letras estão te deixando maluco, Paulo. Isso aí é bíblico, isso está na Escritura. Então você sabe que na época do Novo Testamento, aqui no primeiro século, a Escritura que eles usavam era o Antigo Testamento. Aí hoje em dia, alguns pregadores se levantam e dizem assim, mas o Velho Testamento não é para nós. Você sabe que essa nomenclatura Velho Testamento, ela está equivocada, inclusive. Ela já está sendo mudada pelos teólogos. É Antiga Aliança e Nova Aliança. Agora, se você pegar, por exemplo, e ler aqui o que chamamos de Novo Testamento, lá, Romanos, você está lendo a Bíblia, Romanos capítulo 3, olha lá, no rodapé, você vai ver, olha lá, capítulo 2, versículo 24, que está aqui, ele faz referência com Isaías 52, 5. Ou seja, em todo o Novo Testamento, se você for no rodapé, ele vai ter referências, e a referência do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Ou seja, todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento. Então, Paulo responde, tudo que eu estou pregando aqui, que hoje é o nosso Novo Testamento, está baseado nos grandes homens que vocês creem, nos grandes exemplos que vocês têm. E aí Paulo vai citar os dois grandes exemplos, Abraão e Davi. Com Abraão, inicialmente, aprendemos que Deus não deve nada a ninguém. Ou seja, Deus não salvou Abraão porque Abraão tinha méritos. Deus salvou Abraão por favor e por graça. Deus não te deve nada a ti nem a mim. Ele nos salvou pela graça, amados. E isso está em Romanos capítulo 4, versículos 1 a 5. Olha lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que Abraão alcançou segundo a carne? O que a gente pode dizer? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Por quê? O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Diga glória a Deus por isso.
Então esse capítulo 4, versículo 3, está fazendo referência com Gênesis 15:6, lá no rodapé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, o salário é dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua justiça lhe é atribuída como justiça. Ou seja, amados, quem trabalhou na cruz do Calvário foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio nesse favor. Por isso, isto é aplicado como justiça e não como salário. Porque quando alguém trabalha, esta pessoa recebe o seu salário, não está fazendo favor nenhum para ela. Você está pagando o que ela trabalhou. Você está pagando o que é. Você tem uma dívida com ela. Você não pode desonrar o trabalhador. Agora, quem trabalhou foi Jesus. E é pela graça que você recebe essa bênção da divina salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que aprendemos inicialmente com Abraão. E com Davi aprendemos que nenhum pecado é grande demais. Veja lá o versículo 6-8, que diz assim no mesmo capítulo: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de quê? De obras. Glória a Deus por isso, amados. Deus fosse olhar inicialmente as nossas obras para atribuir justiça, estávamos todos fritos. Aí diz a palavra, versículo 7: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais lhe imputará pecado. Que maravilha, amado. Que bom é poder descansar a minha cabeça e dizer: Jesus, o Senhor não vai me atribuir pecados. Então, quando você crê em Jesus, estivermos diante do seu trono, não vai ser mais para julgar o pecado já foi julgado na cruz. Agora, quem não crê já está julgado, porque não creu no Filho de Deus. Aquele que creu, disse Jesus, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Então, amado, o dia que você recebeu Jesus, já passamos da morte para a vida, meu amado. A nossa eternidade já começou em Cristo Jesus. Quando esse corpo aqui parar, é só uma transição, é só uma passagem, onde estaremos diante do trono da sua glória. Então, Davi, aqui Paulo está citando o Salmo 32. Você veja como todo o Novo Testamento, ele cita o Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento. Paulo está respondendo aos romanos: sim, essa justificação pela fé que eu estou pregando está baseada no Antigo Testamento. Em Abraão, que veio antes da lei e foi justificado por justiça, porque ele creu, ou seja, não foi obrigação de Deus, não foi um trabalho de Abraão, foi um favor de Deus. E Davi, durante o reinado, quando ele cometeu adultério, quando ele cometeu um assassinato, amado, pecados espúrios, nojentos, não é verdade? Mas graças ao nome de Jesus Cristo, ele foi perdoado, amado. E se Davi foi perdoado, você também pode ser perdoado. E não foi um perdão balela, Deus perdoou um cara assim. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Será que alguém aqui poderia se salvar a si próprio? Será que alguém aqui é melhor do que Davi? Amados, todos nós estamos necessitados dessa graça. Agora, o aprendizado de Davi, e isto é importante citar, que ocultar os seus pecados só agrava a dor e a amargura. Amado, um crente em Jesus, ele não pode ocultar os seus pecados. E só agrava. Se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja confissão sincera, para que o teu coração seja aliviado, seja curado, e inclusive a tua comunhão com Deus seja restaurada, amados. Porque a nossa comunhão com Deus fica prejudicada, quando nós temos pecados que não confessamos, quando nós temos pecados para debaixo do tapete. Deus não varreu os pecados de Davi para debaixo do tapete, ele pagou o preço com a sua vida, amado.
E agora que Ele pagou o preço com a sua vida, nós vamos permanecer no pecado sem confessá-lo? Nós vamos permanecer no pecado e não vamos ter arrependimento? Nós vamos fazer o sangue de Cristo ultrajado? Ou você vai valorizar o sangue de Jesus Cristo e vai dizer: Senhor, me perdoa os pecados, eu quero viver para Deus? Quem é que deseja ter uma vida séria cristã aí, amado? Quem é que ama, quem é que quer honrar a Deus com a sua vida, amado? De fato, de verdade. Quem é que valoriza o sangue de Jesus Cristo aí, amado, na sua vida? Será que o fato de Jesus ter morrido na cruz, ter pago com a sua vida, isso não tem valor para nós? Olha, já que Jesus morreu na cruz, agora eu vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. De modo nenhum. Você já morreu para o pecado ou não morreu para o pecado? Você vive para quem, amado? Você vive para Deus? Então diga: eu vivo para Deus. Diga com fé, amado, diga: eu vivo para Deus. A minha vida é para Deus. O pecado nos assedia, amados. Martinho Lutero diz assim: olha, eu achava que quando eu me batizasse nas águas, o meu velho homem iria morrer afogado nas águas, mas eu descobri que o danado sabia nadar. E ele sabe nadar, amado, porque ele nos persegue o tempo todo. Se você deixar uma brecha para o velho homem vai ganhar, amado. E aí a gente está fazendo do sangue de Jesus e da obra de Deus um circo. Amados, nós fomos chamados a viver pela fé e a santificação. Deus quer a tua santificação. Então, amado, é tempo de confessar. Veja lá o que diz o Salmo 32, que Deus salva, justifica pela fé, e quem é salvo, justificado pela fé, não se esconde de Deus, como fez Adão. Não se esconde de Deus, ele confessa, ele coloca diante de Deus. Salmo 32, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Pastor, peraí, antes de ler o próximo versículo, Davi está dizendo lá que ele calou os pecados dele, e enquanto ele calou os pecados dele, havia gemidos constantes, seus olhos envelheceram. Pastor, esse negócio aí está meio estranho, porque eu calei os meus pecados, não confesso meus pecados para Deus, vivo no pecado e não aconteceu nada comigo. Estou andando bem, feliz da vida, oba, estou na maior alegria. Perigoso, hein? É perigoso, porque quem é filho de Deus e quem já foi convertido em Jesus não tem esse comportamento. Quem é filho de Deus e já foi convertido a Jesus, quando peca, se sente arrependido. Quando peca, se sente triste. Quando peca, já corre para o pai: oh, pai, me perdoa. Agora, se você está vivendo na prática do pecado e está tudo bem, talvez você não tenha Jesus. É isso que ele está falando. Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram. Versículo 4, depois ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em quê? Sequidão e estio. Amado, Deus disciplina todo filho que recebe. Ele açoita todo filho que ele recebe. Aí, graças a Deus por isso. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, aleluia, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oh Senhor, oh Senhor, se não fosse este perdão. Versículo 6:
Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, e com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão, porque você está no esconderijo do Altíssimo, amado. Você não está se escondendo de Deus, você está se escondendo em Deus. Você está no esconderijo do Altíssimo. E próximo versículo, versículo 7 e 10. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e tu me cercas com alegres cantos de livramento. Você tem algum canto de livramento aí, amado? Então diga assim: glória a Deus, louvado seja o Senhor. Versículo 10: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você confia em Deus, amado? Você coloca a tua confiança em Deus, que Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de perdão. Então você confessa o teu pecado para Deus. Não esconda o pecado de Deus, não esconda uma vida oculta de Deus, amado. Naamã era um grande rei, coronel lá de guerra, de exército perante o povo, mas dentro de casa ele era um leproso. Muitos têm sido um leproso dentro de casa, muitos têm sido um leproso diante de Deus, ocultando e calando seus pecados. Nós precisamos confessar diante de Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti, meu Pai. Eu confio na Tua graça, Senhor. Eu confio na Tua graça que restaura. Eu confio na Tua graça que me levanta. Eu confio na Tua graça que me livra das águas que me atingirão. Em tempo de poder encontrar a Deus. Mas depois que morre, não adianta fazer missa de sétimo dia. Não adianta. Mas pastor, então eu vou deixar para ano que vem. Daqui a 10 anos. Amado, você não sabe se você vai chegar vivo até hoje, no final do dia. Exato, exato. Estava lá um avião lá, 20 e poucos anos, não caiu nenhum em 20 e poucos anos. O piloto era extremamente experiente. E de repente 61 pessoas, 62 pessoas, para onde foram? Olha, o destino eterno a gente não sabe, só Deus sabe. Então, ovelha amada, quando a lei foi dada, ela foi dada para convencer a humanidade do seu pecado e conduzir ao Evangelho da Graça. Quando o profetismo do século VIII a.C., os profetas se levantaram, eles denunciaram o pecado e denunciaram o coração do povo, que estava endurecido e incapaz de viver em obediência. Essa foi a denúncia dos profetas. Deus permitiu a lei caminhar, foi lá Moisés, e Deus levantava os juízes, e Deus levantava um libertador, e Deus fazia lá uma obra e reconduzia o povo de volta, e o povo pecava e voltava, e Deus mostrou com isso, levantando os profetas, dizendo: gente, esse coração, esse povo é de coração duro, esse povo é de dura cerviz, não há possibilidade de obedecer a lei. Esta foi a denúncia. Com isso, a lei passou a representar o pecado e o exílio do povo. E a aliança abraâmica passou a representar a esperança e a restauração do povo e a conversão dos gentios. Me acompanhe aqui em 2 Reis, capítulo 13, versículo 23. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor de quem? Da aliança com Abraão, Isaque, Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Ou seja, quando o povo estava lá no pecado, ele se lembrou da aliança dele com Abraão, a aliança da fé, a aliança antes da lei. Então a promessa de Deus a Abraão, amado, é o tema central da passagem de Romanos capítulo 4. Deus fez uma promessa. E em continuidade à questão da justificação pela fé, tomou, por exemplo, a vida de Abraão, justificado pela fé. Então, o Evangelho de Cristo foi antevisto na aliança de Deus com Abraão, sendo esta aliança o prenúncio legítimo da nova aliança, pois se baseia na fé. O prenúncio legítimo da nova aliança não é a lei, é o pacto com Abraão, o pacto da fé.
E ela transmite a promessa da graça de Deus aos judeus e aos gentios, pois promete a Abraão ser herdeiro do mundo, não apenas herdeiro de Israel. Quando ele diz, você será herdeiro do mundo, Paulo cita, nós vamos ver, ele estava incluindo o povo brasileiro, ele estava incluindo os cariocas, ele estava incluindo a cada um de nós. Você é um filho de Abraão, você é um abençoado em Cristo Jesus. Se você andar nas pegadas de Abraão, amado, você poderá viver uma grande obra de fé nesta terra. Você poderá viver grandes dias, receba na tua vida, amado. Estamos aprendendo a andar de acordo com a vontade de Deus. A minha pergunta é, existe alguma coisa mais importante do que andar pela vontade de Deus? Existe alguma coisa mais fundamental na vida do que agradar a Deus em Cristo Jesus? Não há. E se eu quiser agradar a Deus pela lei, não vai dar certo. Se eu quiser agradar a lei pela Torá, não vai dar certo. Esta era a denúncia dos profetas, e é isto que Paulo está respondendo aos romanos. Toda esta doutrina de justificação e vida que agrada a Deus está baseada lá atrás, em Abraão, em Davi. Então, em Romanos 4, versículos 9 a 12, entendamos que a aliança abraâmica foi o prenúncio da graça de Deus por meio da fé. Paulo vai usar aqui um argumento histórico. Veja lá, Romanos 4, 9 a 12, diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Versículo adiante: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, os judeus hoje que são circuncidados mas não são apenas circuncidados, mas eles estão andando nas pegadas da fé em Abraão. Esses sim são o novo Israel, esses sim são salvos em Cristo Jesus. E nós que somos gentios, vamos caminhar nas pegadas de Abraão. Vamos caminhar nas pisadas da fé. Então ele dá um argumento histórico. Ele diz, Abraão foi justificado já na lei, na lei não, a lei veio 430 anos depois, mas já circunciso, porque a circuncisão começou com Abraão, não começou com Moisés. Ela foi um selo, e nós vamos entender isso. Foi já circuncidado ou foi antes de ser circuncidado? Foi antes. 29 anos antes de ser circuncidado, Abraão já foi justificado pela fé. Ou seja, lá no capítulo 12 ele foi chamado, lá no capítulo 15 ele creu, ele foi imputado para a justiça, e lá no capítulo 17, 29 anos depois, é instituída a circuncisão. Então esse é o argumento histórico que Paulo apresenta para responder aos judeus e a nós, que a justificação é pela fé, que a obra é pela fé e que a graça de Deus está na sua vida pela fé. E eu recebo esta palavra. Então Paulo está fazendo uma ligação aqui entre a justificação pela fé e o perdão de Salmo 32. Você é perdoado pela fé, aleluia, louvado seja. Seja judeu, seja gentio, somos salvos pela fé. De maneira que a descendência, isso é muito importante, a descendência de Abraão não vem por aqueles que têm o corte no prepúcio ou o sangue de Abraão nas suas veias. O descendente de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão nas suas veias, mas aquele que tem a fé de Abraão no seu coração. Se você tem a fé de Abraão no seu coração, você é um filho de Abraão. E as bênçãos de Abraão alcancem você nesta manhã, louvado seja. Então, Abraão justificado antes de ser circuncidado,
Portanto, circuncisão não é a base, ela é um selo, ela é um sinal. Aquilo que a circuncisão era para o judeu, o batismo é para o gentio. O que a circuncisão era para o judeu um sinal, um símbolo, o batismo é para o povo cristão. Ele é um símbolo do que já aconteceu internamente. Ele é um símbolo do que já está lá na realidade da nossa vida. Colossenses capítulo 2, vamos ouvir a palavra. Colossenses capítulo 2, versículos 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha lá, você quer a circuncisão do judeu ou a circuncisão de Cristo? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quando alguém é batizado nas águas, esse batismo está representando o batismo que ele já recebeu no Espírito. Porque o batismo que transformou a sua vida foi quando ele recebeu o Espírito Santo. E ali ele tem um símbolo dessa nova criação. Agora, se a pessoa não receber o batismo no Espírito Santo, não se converter de fato, meu amado, você pode jogar toda a água do Atlântico em cima dele que não vai funcionar. Então aquele é um símbolo. Você veja, a bandeira do Brasil é o quê? É um símbolo de amor à pátria. Mas a bandeira do Brasil não é o Brasil, ela é um símbolo. O arco-íris é um símbolo de Deus com Noé. Não é verdade? Quando nós olhamos aquele símbolo que o mundo aí, LGBT, já deturpou, aquele é um símbolo da graça de Deus sobre nós. Graças a Deus, ele não vai destruir a nação de novo, ele vai voltar para o julgamento. Deus seja louvado. O anel é um símbolo de compromisso entre duas pessoas. Quando a pessoa coloca um anel no dedo, opa, estou casado, está aqui no dedo esquerdo, está casado, esse é um símbolo do seu casamento. É uma aliança. Está mostrando que ela é comprometida. O problema seria dar todo o cuidado para o anel de ouro, polir, a pessoa pule, vai lá, dá um polimento, leva na casa, trabalha, olha que símbolo lindo, vamos cuidar desse símbolo de ouro e descuidar do verdadeiro tesouro que é o casamento. É uma incongruência. Era o que os judeus estavam fazendo, dando mais valor ao símbolo da circuncisão e vivendo de qualquer maneira. E Paulo disse, olha, circunciso não é aquele que tem a circuncisão da carne, mas é aquele que tem a circuncisão do coração. É aquele que valoriza a graça de Deus, é aquele que honra a Deus. Não adianta você ter um símbolo na tua carne e você violar a lei, e você violar o compromisso. Então, amado, se você tem um compromisso com Deus, você vai valorizar a graça de Deus na tua vida. Diga amém por isso, amado. Eu declaro aí que você tem um casamento abençoado. Eu declaro que você tenha aí uma família bem-sucedida. Eu declaro que você honre a Deus mais do que os símbolos, porque assim você vai estar fazendo a vontade do Senhor. Diga amém por isso. Então a promessa foi Abraão ser herdeiro do mundo e alcançar as nações para uma aliança poderosa e que se baseia na fé, onde Deus trabalha pela fé. Versículos 13 a 18, diz a palavra do Senhor, Romanos 4, 13 a 18, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, porque está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Versículo 18: Abraão, esperando contra esperança, creu, para vir ser pai de quem? Muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência.
A minha pergunta é: você tem o sangue de judeu, o sangue de Ur, dos caldeus, na tua veia? Não tem. Então, como é que você é filho de Abraão e ele tem uma grande descendência? É pela fé que está no teu coração. Pela fé você é um filho de Abraão, amado. Então, a declaração de Paulo, esta declaração de Paulo, sobre Abraão ser herdeiro do mundo, ser pai de muitas nações, estas palavras refletem 3 palavras dadas por Deus a Abraão. São elas: Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz a palavra do Senhor: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Tem um louvor que diz isso? Sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Você não pode contar a areia do mar, você também não pode contar a descendência. Essa foi uma palavra. Agora, a primeira palavra foi: Abraão, você precisa ter fé para renunciar. Então, nesses minutos, eu preciso dizer: aquele que vive nos passos da fé que teve Abraão, o primeiro passo você já entendeu, você é justificado pela fé, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. E na questão prática da vida diária, do dia a dia, um justificado pela fé, como é que ele segue esses passos da fé que teve Abraão, que Paulo referendou? Olha, você vai ser herdeiro do mundo. Primeira palavra, Deus disse a Abraão: Abraão, é sobre você ter fé para renunciar. Ou seja, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar e vou te dar por herança. Então isso significa, amado, para nós esta manhã, deixar a nossa zona de conforto. Deixar a nossa zona de conforto. Assumir, amado, o risco da fé, porque Deus pode fazer você crescer na vida. Pastor, eu estou diante de desafios muito grandes, eu estou diante de questões que parece que são maiores do que eu. Amado, se você depender de Cristo Jesus, pela certeza da fé, Deus vai abençoar a tua vida, como abençoou Abraão. Abraão saiu de uma terra que ele estava lá no conforto da terra e foi para um lugar incerto. Peregrinou em terras incertas. Mas, amado, todo aquele que está caminhando de acordo com a vontade de Deus, precisa ter a certeza que Deus está cuidando da sua vida, amado. Então, o Senhor definiu a obra na vida dele, o Senhor operou na vida dele. Foi assim que Abraão deixou a terra de Ur, foi em busca da promessa, fez uma longa caminhada, entrou por trilhas desconhecidas. Hoje nós queremos ter a fé que teve Abraão, queremos ter o milagre que teve Abraão, queremos viver a bênção que viveu Abraão, mas não renunciamos como Abraão renunciou. Não renunciamos e não temos fé para renunciar. Não renunciamos muitos pecados, não renunciamos muitos prazeres do mundo. Se você quiser viver nos passos de Abraão, amado, você precisa ter fé para renunciar esta manhã. E se você tiver fé para renunciar o que não é de Deus para a tua vida, eu vou lhe dizer que você vai viver uma grande obra de Deus na tua vida. Então, para andar nos passos de Abraão, pela fé, é preciso estar disposto a renunciar. Versículo 2, é a segunda palavra de Gênesis 12, 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então a segunda palavra para Abraão foi sobre ter fé para mudar o caráter. Você quer ser uma grande nação? Vou fazer uma grande nação, estou garantindo. Você quer ser? Mude o caráter. Seja tu uma bênção. Então, enquanto Abraão estava caminhando em busca das promessas, Deus trabalhou na personalidade dele. Você veja que 2 vezes Abraão mentiu, falando que Sara era a sua irmã. Uma vez diante do faraó, peraí, faraó, você é muito bonita e tudo mais, faraó vai mandar me matar para ficar com você, diga que você é minha irmã. Depois lá perante Abimeleque, a mesma coisa, na terra de Gerar, olha lá, diz que é minha irmã. Abraão errou. Amado, Deus não trabalha na mentira.
Deus não trabalha com vida dupla. Deus não trabalha com falta de integridade. Você quer ver a bênção de Abraão na tua vida, então você precisa ter fé para que Deus mude o teu caráter. Você precisa dizer: Deus, muda o meu caráter, trabalha na minha vida, trabalha no meu coração. Eu quero andar nos caminhos e nas pisadas que teve Abraão. É preciso deixar Deus trabalhar no teu caráter. É preciso Deus moldar a tua vida. A minha pergunta é: você quer que Deus trabalhe no teu caráter e na tua vida? Efésios capítulo 4, versículos 13 a 15, diz a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, que esta manhã seja manhã de crescimento para a tua vida, amado. Você está disposto a renunciar ao pecado? Está disposto a permitir que Deus trabalhe no teu caráter, para que você seja imagem e semelhança de Cristo Jesus? Diga aí: amém, eis-me aqui, Senhor. E na conclusão da mensagem está a terceira palavra de Deus a Abraão. É um terceiro passo de Abraão. Versículo 3 de Gênesis 12, diz a palavra do Senhor: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, o quê? Todas as famílias da terra. Então a terceira palavra para Abraão foi sobre ele ter fé para receber a promessa e compartilhar a promessa. Todo cristão é um canal de bênçãos nesta terra, amado. A minha pergunta é: será que o egoísmo bateu e ficou na tua vida? Mão de vaca bateu e ficou na tua vida? Aquele orgulho que diz: não, ele tem que ser para mim, vem o teu reino, é só eu. Então, amado, Deus quer trabalhar na tua vida para que você seja um canal de bênçãos nesta terra. Abraão já havia renunciado à sua terra e partiu para uma terra, ele renunciou. Fé para ter renúncia. Abraão já estava sendo trabalhado no seu caráter por Deus, porque 2 vezes havia mentido e 2 vezes Deus se manifestou naquele lugar. Agora ele estava pronto para receber uma promessa e ser canal de bênçãos. O Senhor prometeu que ele seria pai de muitas nações, que pela fé ele abençoaria não só a família dele, mas todas as famílias da terra. E o problema é que muitas vezes nós buscamos fé para abençoar apenas a nossa vida, quando muito a nossa família. E será que nós estamos dispostos, como o presbítero Jorge falou aqui na sua palavra, amar o próximo como a si mesmo? Você está disposto, amado, a ser um canal de bênção na tua vida? Então Deus quis dar a Abraão a fé para ele abençoar todas as famílias da terra. Será que eu tenho pedido fé para abençoar somente a minha vida? Será que eu tenho pedido fé para abençoar somente a minha casa? E é por isso que nós não temos tido como igreja nesse país fé o suficiente para vencer e superar, porque é um país com mais de 60 milhões de evangélicos, deveria de ser um país mais cristianizado. Então, ovelhinha amada, eu preciso terminar essa mensagem dizendo que para andar nos passos de Abraão, você precisa estar disposto a compartilhar a fé e a promessa de Deus na tua vida. Você é um canal de bênçãos nesta terra, amado. Deus quer usar o teu testemunho para abençoar vidas. Deus quer abençoar o teu caráter transformado para abençoar as pessoas.
Porque não adianta eu pregar o evangelho para uma pessoa e a pessoa dizer assim: cara, esse cara está falando de Jesus, mas ele mente para todo mundo. Essa pessoa está falando de Jesus aqui no trabalho, mas a gente sabe que no final do dia ele vai lá e mete a mão no caixa do patrão e rouba. Essa pessoa está falando de Jesus, mas a gente sabe que ele faz isso assim, assim. Mas do que nesta manhã o teu caráter esteja sendo trabalhado por Deus. O nosso caráter esteja sendo trabalhado por Deus. Porque a obra de Deus é muito grande em nossa vida, amado. E a promessa foi a Abraão: você será herdeiro do mundo. Deus quer usar a minha vida e a tua vida, não para alcançar só a Tijuca, não para alcançar só o Rio de Janeiro, mas Deus quer alcançar o mundo com a nossa vida. Vamos orar ao Senhor, faz um fundinho. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra que chegou aos nossos corações para operar em nossa vida. Ó Deus, eu fiquei ontem até quase meia-noite na igreja, estudando para trazer a palavra para a igreja. Quero poder servir de exemplo e modelo para os teus filhos. Assim como cada um de nós tem o seu testemunho para dar, assim como cada um de nós tem buscado viver esta renúncia pela obra de Deus. Ó Deus, às vezes há pecados que nós relutamos em abrir mão. Às vezes há pecados que nós relutamos em permitir que Deus trabalhe em nossa vida. Às vezes há questões que nós estamos agarrados a elas, e aquela visão que diz: não, mas a pessoa faz isso assim, assim, porque ela é vítima da sociedade, a sociedade não permitiu e não abriu. Na verdade, essa é uma visão muito limitada das coisas. Quando nós vemos o livro do Apocalipse, aqueles homens ímpios, no capítulo 8 e capítulo 9, mesmo depois de todas as pragas que foram enviadas, eles não abandonaram a prática do mal, não abandonaram a prática maligna. Eles estavam agarrados e numa relação de dependência com o mal. Então, nesta manhã, meu Deus, eu quero rogar pela vida dos teus filhos. Eu quero rogar pela vida da igreja, Pai. Que a fé que teve Abraão, a fé transformadora, opere em nosso caráter, opere em nossa vida nesta hora. Opere, Deus, em cada coração, em cada mente. Opere, meu Deus, para transformar. Opere para dar nova vida. Ó Senhor,